Fazer o que eu quero, ter autonomia, ser independente. É mesmo ser livre? Liberdade é o tema de hoje aqui no Forecast. Parará. Paz, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um Forecast. Quero dizer que a gente está muito feliz de estar aqui novamente para um segundo episódio dessa série que busca uma melhoria contínua na nossa vida, né? Uma busca pela vida plena. E quero apresentar a todo mundo aqui de novo, né? Os meus colegas de mesa. Ednei, como é que você está se sentindo hoje? Tudo bem, feliz por mais um dia de Forecast, né? E vamos lá, né? Esse tema aí, liberdade, é tema tão complexo também, né? Sim, sim. Meu amigo Alex aqui do meu lado, né? O cara que tem liberdade de relacionamento, o único solteiro da mesa. Como é que você está? Melhor impossível. Boa tarde, pessoal. Não sei que horário que você vai assistir esse vídeo, se é de manhã, se é de tarde, se é de noite, mas vamos comentar esse assunto sobre liberdade, que é um assunto que todos nós estamos sempre à procura. Beleza. E o homem mais inteligente da mesa, né? O cara que traz aqui um respaldo mais importante aqui, né? Ricardo, né? Como é que você está, amigão? Muito bem, cara, muito bem. Não requisitado, né? Não requerido esse título aí. Mas feliz de estar aqui gravando mais um podcast, mais um Forecast. E com esse tema tão complexo quanto o anterior. E vamos discutir aí as possibilidades, né? Tipo, quais responsabilidades a liberdade traz. E cada um com seu ponto de vista. Beleza, cara. O tema é tão complexo, importante e necessário, né? Para uma vida plena. Eu acho que por isso que a gente nomeou ele um dos 4 tópicos que a gente quer falar, né? E a pergunta que não quer calar, na verdade, é essa, né, cara? O que é essa tal de liberdade, afinal, né? Alguém pode me responder aí, dos irmãos? Bom, eu acho que para mim liberdade é tu poder ter o poder de escolher quando querer parar, quando querer começar. Acho que a liberdade está bastante atrelado a tu poder ter o poder de escolha. Também liberdade para mim está muito no conhecimento. Eu acho que o conhecimento liberta a gente. Tô tendo conhecimento tanto na área financeira, na área pessoal, na área religiosa, na área física. Eu acho que o conhecimento agrega muito para a gente poder alcançar esse objetivo da liberdade. O conhecimento é a chave para a gente... A ferramenta. É uma das ferramentas, né? Eu acho que tu tocou na palavra liberdade, tu tá falando sobre... São, para mim, 3 ferramentas. Conhecimento, disciplina e sacrifício. Eu acho que essas 3 ferramentas são as chaves para tu poder alcançar liberdade no que tu quiser, né? Se tu quer ter uma liberdade financeira, tu quer ter uma liberdade física, uma liberdade pessoal. Eu acho que essas 3 ferramentas têm que andar de lado a lado. Conhecimento, disciplina e sacrifício. Não sei se vocês concordam comigo. Sim, plenamente. Eu, no caso, só dentro do conhecimento, concordo plenamente. Quando tu não sabe, não toma conhecimento de algo, obviamente tu não tem a opção de escolher, né? Se tu não sabe que alguma coisa existe, tu não vai optar por algo que tu nunca ouviu falar. Tu toma conhecimento daquilo, tu já... bacana, algo que tu come, um lugar que tu vai conhecer, se tu nunca ouviu falar, tu não vai até lá. Não existe a possibilidade. Mas ao mesmo tempo, quando tu toma conhecimento de muita coisa, é uma reflexão, tá? Não tem a resposta. Sim. Mas tu passa a conhecer uma realidade que um povo vive, por exemplo. Vamos trazer aqui uma reflexão. Um pouco também tu te torna refém desse conhecimento, sabe? Queria ver o ponto de vista de vocês nesse sentido que, filosoficamente falando, muito conhecimento também pode trazer sofrimento, sabe? A partir do momento que tu sabe de coisas, que tu começa a perceber realidades que a vida expõe, sabe? Muitas vezes a pessoa entra também na incapacidade dela de agir sobre aquilo. Sim. Também pode trazer um sofrimento. Então a tua liberdade nesse sentido também acaba sendo um pouco comprometida ou não? Qual seria que é o ponto de vista nesse sentido? Claro, eu acho que tem um nível, né, que a gente suporta, digamos assim, tu tem não como uma capacidade de um pendrive, tu tem um tanto que tu pode suportar tranquilamente. Um computador, um software, digamos assim. E a partir dali, ele começa a te dar problemas, começa a te bugar, né? Uhum. Muita coisa ao mesmo tempo, o tempo todo, Informação. começa a
a se embananar, né? Mas aí pode falar disso. Eu, no caso, eu também voltado à liberdade, eu acredito que ela é muito voltada ao tempo, né? Pra mim, né? Tempo é Entendeu? importante. Eu tenho essa concepção, né? Que a liberdade em si, ela é muito voltada ao tempo. Tu ter a escolha de fazer determinadas coisas que tu quer, entendeu? Utilizando esse nosso ativo precioso, né? Que é o tempo. Então, eu acredito muito nisso também, né? Que está muito atrelado à liberdade e em si atrelado ao tempo. Até, diga-se de passagem, o tempo é a segunda questão, né? Mais procurada pela humanidade, né? Até quem não assistiu o nosso primeiro podcast, que é sobre felicidade, a gente trouxe, né, as três questões que a humanidade mais busca, e o tempo é a segunda questão, né? Então, justamente a liberdade, eu acho que ela é muito interligada ao tempo. Fazer o que tu quer com o teu tempo. Tu falou uma coisa interessante, Ednei, que tu falou, pegando esse teu gancho, tu falou assim, fazer o que eu quero. E é uma coisa assim que eu, nessa busca que a gente, quando se propôs a falar sobre liberdade, que eu mais me intriguei. A questão do eu quero. Interessante que tu falou, eu quero e não o que eu devo fazer, né? E o querer, cara, se for ver, falando como o Ricardo falou, assim, pra gente trazer um contexto, algo a mais à mesa, o querer, na verdade, ele é uma prisão também, né? Tu ser escravo da tua vontade. Tem que tomar um cuidado de tu não se libertar de uma coisa e cair no pior inimigo que tu pode ter, que é você mesmo, né? A tua vontade. Nós temos um grande problema que é de não saber o que querer, o correto, né? A gente já discutiu alguma vez sobre isso e a gente não tem o costume, de não querer, de não fazer as melhores escolhas, né? Imagina se fosse almoçar só o que tu quer. Imagina se fosse fazer só o que tu quer. Ler só o que tu quer. Ler só o que tu quer. Eu acho que muito daquele conhecimento que o Ricardo falava no começo ali está atrelado em fazer o que você deve fazer. Uhum. Então, se a gente ficar muito buscando o que eu quero, a gente corre o risco de cair numa armadilha, eu acho que é até pior. Aí entra a terceira ferramenta que eu falei, né? Disciplina. Que é o sacrifício. Que muita coisa, por exemplo, depende dos teus objetivos. Tu vai ter que abrir mão de alguma coisa, do prazer imediato. Por exemplo, eu quero ter uma liberdade financeira, tu vai ter que abrir mão de muita coisa. É a parte do processo. Que é a parte do processo, que vem a parte do processo. Por exemplo, o cara que é acostumado a sair muito, sai todo fim de semana, o cara vai ser obrigado a largar um pouco de mão disso aí. Não totalmente, porque senão o cara enlouquece. Se regrar, né, Alex? Mas vai ter que se regrar um pouco, vai ter que largar, por exemplo, a sair todos os fins de semana. Mas eu quero ter, daqui 10 anos, eu quero ter minha independência financeira. Então tu vai ter que começar a controlar. Tu sai todo fim de semana, segura 2, sai um, o outro não sai. Usar estratégias, né? Usa uma estratégia. Então, eu acho que também entra essa parte do sacrifício também. Então, eu acrescentaria mais uma. Então, seria a clareza, né? Tu saber o que tu quer. Tu tá no meio daquele processo penoso, digamos assim, mas tu tem uma clareza de onde é que tu tá indo, né? Um direcionamento mais claro na tua vida. Um objetivo mais claro, né? Esse objetivo tem que estar escrito, né? Então, se a pessoa tá buscando um resultado na academia, um valor no banco, uma viagem, enfim, ou seja, esse foco dele, que ele tenha uma clareza de onde ele quer chegar, né? Por isso que eu falo que, cara, as ferramentas elas têm que andar de lado a lado. Porque não adianta eu ter um objetivo e não ter a disciplina. Então a gente começa com a escolha, depois vem conhecimento para saber como chegar nessa escolha, depois vem a disciplina para te se manter nela, Se regrar. regrar, E alguns sacrifícios, né? e os inevitáveis Eu acho que sacrifícios. faz parte da vida, é o Faz sacrifício. parte. Né? E é um dos principais, né, cara? Um comentário, até um exemplo que eu dou que é bastante, acaba quem me conhece, talvez se torne até um pouco clichê, que eu dou um exemplo da liberdade ser vamos assim exemplificar, a liberdade ela é como se fosse uma corda, né? Pode usar ela para subir, escalar alguma coisa, quando te dá uma liberdade, tu pode usar ela muito bem, ou acabar te enforcando com ela, né? Boa. Ela é uma ferramenta que tu tem que saber usar. Ela é muito bonita a ideia de liberdade, mas ela é perigosa também. Por isso, esses meios, essas ferramentas que a gente tem que ter como base, né? Porque uma situação muito comum que pra nós, pelo menos, a gente vê,
A gente trabalha na indústria. Muitos caras que têm o sonho de se aposentar com um salário bacana, fazem hora extra naqueles últimos anos, chegam num salário bom, se aposentam até às vezes relativamente cedo, porque na nossa área tem a insalubridade, né? E aí tu vê um cara que ele se aposenta muito cedo com um salário ok, né? Com dinheiro até relativamente dentro daquilo que ele ganhava. E, cara, ele não sabe o que fazer com aquilo dali, porque ele passou tanto tempo trabalhando, quando ele se aposenta ele acaba caindo em bebida, caindo em vício, ou caindo em uma rotina negativa, talvez uma depressão, ou pulando para sonhos que ele não vai conseguir sustentar e nem sabe, né? Financeiros ali, que ele gasta demais. Às vezes tem que se propor ali, se passar por uma situação de voltar ao mercado. E é um exemplo que eu tô dando. Às vezes tu recebe a liberdade e não tá preparado para lidar com ela. E isso embasa totalmente, né? Essa ideia de que tu tem que ter as ferramentas, te preparar, ter a disciplina, ter Conhecimento. entender que nem sempre é só tu desfrutar. Vou sair agora eu tô livre. É perigosa a liberdade. Então, liberdade de tempo não é tempo livre. É fazer o que tu determinou fazer. Eu considero que a liberdade tu fazer coisas que não vão corromper os teus princípios, sabe? Minha rotina, ela me agrada? Sim. Se eu tô trabalhando assim, minha vida financeira ela não tá a melhor do mundo, mas eu tô num caminho que eu gosto, que eu sou feliz, agora, né, trazendo para aquilo que a gente discutiu no outro episódio. Tu pode ser livre, sabe? A liberdade é tu ter a opção de escolher. Sim. Eu te dou a opção do que tu vai fazer. Te dou a opção do que tu vai... e aí tu vai fazer o uso da liberdade, optando, tendo clareza naquilo que tu busca. Na minha opinião, né? Eu pratico dessa forma. Sensacional, cara. E também, justamente voltada a essa liberdade de tu ter a escolha do que fazer no teu tempo, fazendo a tua liberdade voltada ao tempo, muito para ti alcançar essa tal liberdade, tu viveu o segredo da vida simples, né? Entendeu? Então isso é muito relacionado a tu ter uma educação financeira, entendeu? Então, o pessoal aqui vai ver muito eu enfatizando e insistindo muito nessa tecla, né? De tu ter uma saúde financeira, né? Entendeu? Tu ter ferramentas, métodos de como tu montar estratégias, entendeu? Para te chegar nessa determinada liberdade, né? Que é o teu tempo, né? Então, acredito que saúde financeira são hábitos, comportamentos, né? Com que lidamos com dinheiro. Ou seja, estratégias de como tu montar um método, uma estratégia de tu fazer investimentos, de tu separar um pouco daquilo que tu recebe, do sacrifício, entendeu? Para que tu tenha a tua liberdade num determinado período X de tempo, entendeu? Que tu consiga usar esse tempo, né? Entendeu? Mas para te usar esse tempo, tu tem que ter ativos financeiros, entendeu? Que tu consiga pagar a tua liberdade financeira, entendeu? Mas daí, cara, pegando essa ideia, mas será que tu não vai só sair de um para o outro? Será que tu não vai deixar de ser livre de uma CLT para ser escravo de um sistema de remuneração, digamos, por ativo? Porque, teoricamente, na prática, tu não tá livre, tu tá só dependendo de outro ativo, né? Mas é que, na verdade, se tu montar uma estratégia, se tu tiver o conhecimento e montar estratégias, passar alguns sacrifícios em cima disso, se tu fizer um plantio bom, com estratégias e conhecimentos, lá na frente tu vai ter uma colheita boa, entendeu? Então a questão da liberdade financeira está atrelada à diversificação. Não ser dependente de um só ativo, de uma ação, um só método. Na verdade, quando se engloba esse segredo da vida simples para te ter uma liberdade financeira, tu não pode ficar depender de só uma fonte de renda, entendeu? Isso é uma questão importante que também a gente vai trazer, conforme vai andando o forecast, a gente vai trazendo estratégias, técnicas e métodos para o pessoal se conscientizar nisso, né? Então, mais fontes de renda. Mais fontes de renda, né? Porque não tem como tu alcançar uma liberdade, que no caso que eu tô falando que é financeira, que é a liberdade financeira, que é atrelada ao tempo. Não tem como tu alcançar isso, entendeu?
tendo só uma fonte de renda, né? Então, tem que diversificar suas fontes de renda, entendeu? Não pode ficar dependendo só de um CLT ou só de um investimento. Tu tem que tentar diversificar, porque, na verdade, as grandes pessoas bem-sucedidas, entendeu? Nenhuma delas trabalha apenas com ativo, com investimento, com uma renda, entendeu? Isso é bem diversificado, né? Tá, e o cara que assistiu aos programas hoje e ele quer em busca da liberdade a partir de hoje, qual é o primeiro conselho que tu daria a ele? Cara, o primeiro conselho seria São vários conselhos, né? São vários. Mas o primeiro deles é tu gastar menos do que tu ganha, né? Esse é um dos princípios básicos, né? Gastar menos do que tu ganha, poupar mais, né? Entendeu? Poupar mais é o segundo? Isso. Poupar mais. Evitar as dívidas innecessárias. Tu tem necessidade de trocar de carro agora? Teu carro não tá andando? Para que tu vai comprar 2 carros se tu usa só um? Entendeu? Então, não tem como tu... são estratégias, né, que o cara usa para poder... Em busca dessa liberdade financeira. Isso. Eu acho que o Ednei ele toca muito nesse assunto da liberdade financeira, mas é por a questão dele, assim, ó, por exemplo, ele conseguiu atender a liberdade financeira dele poder fazer o que ele gosta, entendeu? Não é que eu atingi minha liberdade financeira, eu vou parar de trabalhar, não vou fazer mais nada. Vou erguer meus pezinhos pro ar e não vou fazer mais nada. Não, eu acho que a gente tem eu também tenho um objetivo de atingir essa liberdade financeira, mas não para mim levantar os pés pro ar e não fazer mais nada. Não, é para mim fazer o que eu gosto, entendeu? Por exemplo, poder pegar, por exemplo, uma moto, o Ricardo sabe que o Ricardo também é motoqueiro, pegar uma moto um fim de semana ou um dia de semana, poder viajar, pegar e poder ver alguma coisa para poder melhorar alguma coisa no meu bairro, ajudar pessoas, né? Ajudar pessoas no meu bairro. Que é um que o Alex fala. Como é que eu atingir minha liberdade financeira? Poder passar isso para as pessoas. Porque eu não posso passar isso agora. Porque eu não atingi minha liberdade financeira. Sim. Então eu não posso passar isso pro pessoal. Faz isso, faz isso, faz isso. Como é que eu vou passar alguma coisa que eu não consegui fazer ainda? Não tem como eu passar agora. Então eu penso mais que o Ednei pensa nessa liberdade financeira, não para parar de trabalhar, mas é para ele poder focar em alguma coisa que ele goste e também ajudar pessoas. Vai te dar prazer, né? Mostrar para as pessoas como é que eu consegui isso. Tu conhece alguém que atingiu a liberdade financeira? Liberdade financeira não, né? Eu conheço pessoas que atingiram a liberdade espiritual. Eu pessoalmente conheço uma pessoa que atingiu essa liberdade financeira. Eu conheci uma pessoa e, cara, eu quero ser o exemplo dessa pessoa. Esse cara para mim é um exemplo. Ter ele como teu exemplo. Isso. Na verdade, o exemplo que a gente mais vê é as pessoas fazendo exatamente o contrário, né? Virando réu das próprias escolhas. Tipo, o Alex comentou, poder pegar uma moto, viajar. Pô, às vezes o que a gente mais vê é pessoas que compram carros, compram moto, gastam dinheiro, porque tem aquela ambição de atingir acredita que aquele é um objetivo que ela vai se tornar mais feliz. Mas às vezes tu tem o carro, mas o custo de tu ter ele te impede de desfrutar realmente dele. Não vou poder viajar porque eu não tenho dinheiro. Tem um carro na garagem, não pode viajar. É status, né? Mas aí entra a questão, cara, que a tua escolha te torna real. A sociedade hoje em dia, ela quer mais ter do que ser. A gente vive numa sociedade onde todo mundo quer ter do que ser. Eu preciso parecer bem sucedido, eu preciso ter um carro do ano para mostrar pro meus colegas que eu sou bem sucedido. Mas quem tu é? Sim. Esse é o problema, entendeu? A sociedade hoje em dia ela quer mais ter do que ser. Como é que tá a tua vida parecer espiritual também, daqui a pouco? Parecer, postar. Entra muito status. Sim. Entendeu? Hoje a gente tem um cara rouba um outro, não porque ele tá passando fome. Eu não quero o que tu tem, eu quero ser o que tu é. Né? Eu quero ter o iPhone 10 porque o meu é o 9. Acho que tá no 14 hoje, né? Eu nem sei, 14. Né? Mas eles querem o status da pessoa. Eu quero roubar o teu status. Eu quero parecer o que tu parece. Aí entra na liberdade espiritual que tu falou. Não necessariamente de uma forma religiosa, mas se tu não consegue ter paz na tua própria mente, né? Com a realidade que tu tá vivendo, te organizar dentro disso, tu não tem a liberdade. Tu tá ainda um réu, tu tá ainda refém da tua forma de pensar.
daqui a pouco da inveja, da ambição, é uma forma de perder a liberdade, né? Sim. Quem tu falou, daqui a pouco o cara tá roubando, tá fazendo algo errado, tá pensando algo de alguém porque ela vê a pessoa que talvez tenha algo que ela gostaria de ter e ela não entende o trabalho que a pessoa tem por trás. Então tu não vai conseguir ter liberdade, né, psicológica. E é uma parte importante também. Às vezes não adianta o dinheiro que tu tem, tu não consegue ter satisfação naquilo. E o que seria essa liberdade espiritual, Alexandre? Cara, a liberdade... lá na empresa, quando eu tava... na nossa empresa, onde a gente trabalha, né? Eu tava perguntando para alguns colegas lá, fazendo uma mini pesquisa, assim. E um cara perguntou para mim, cara, mas me dá um exemplo, então, de liberdade na prática. Me dá um exemplo de liberdade espiritual. Como é que tu sabe que tu é livre, cara? Como é que eu posso me dar um exemplo? E eu falei para ele, cara, que liberdade, para mim, é amor. Porque ninguém pode me impedir de te amar. Ninguém pode me impedir de dar o que eu quero dar. Entendeu? Tu pode me prender, tirar minha liberdade geográfica, tu pode tirar todo o meu dinheiro, né? Perder tudo em investimentos, pode tirar tudo que eu tenho, mas tu não pode tirar a minha escolha de amar a pessoa. Pode até, né, ser ruim comigo, mas eu posso escolher te amar. Então, para mim, a minha concepção de liberdade está muito atrelada ao amor, né? Ao exemplo de Cristo, né? Que estava lá na cruz, crucificado, ele foi preso, surrado, crucificado e morto por nós, e mesmo assim escolheu nos amar. Tu vê, tiraram tudo, ele não tinha mais nada para tirar dele. E ele foi lá, não, vamos, Pai, por favor, perdoe eles, porque eles não têm nem ideia do que estão fazendo, né? E eu acho que aquilo ali é o maior exemplo de liberdade. O cara mais livre que eu conheço foi Jesus Cristo, e ele fez isso. Ninguém conseguiu tirar o amor dele. Cara, isso que ninguém tira de mim. E eu acho que esse é o exemplo de liberdade que eu tenho, né? Sensacional, cara. Isso aí. É que na verdade o nosso sistema ele já te propicia a ensinar a tu ter uma educação totalmente errada, né? Porque se tu parar para analisar, a gente já a grande maioria, tu já vem numa sociedade onde o correto para eles é roubar, o correto é trair a mulher, o correto é bater nos filhos, entendeu? Então, ou seja, o próprio sistema, entendeu? O próprio sistema, Sim. ele te ensina, te educa, entendeu? O sistema nosso, ele te induz a fazer tudo errado, cara, entendeu? Então, o que acontece? A pessoa tem que tentar buscar e procurar metodologias e procurar assistir ou acompanhar, entendeu? Né, pra O buscar. conhecimento de conteúdos que, te arranque isso de dentro da pessoa, entendeu? Eu acho que teve São uma crenças, grande... né, que são tão enraizadas, entendeu? Que a gente já O pessoal já acha normal, né? Por exemplo, trair a esposa, trair o marido, é uma coisa normal que a gente vê, às vezes, na rodinha do dia a dia, o pessoal conversando. Eu fiz isso, aquilo, e acha aquilo ali super normal, entendeu? É aí que Tá tá, tudo eu até errado, anotei cara. aqui, cara, eu acho que o que a gente comprou, eu também comprei essa ideia por muito tempo, que em vez de liberdade, a gente comprou a ideia de libertinagem, que é bem parecido às palavras, mas se tu for ver, eu até busquei no significado, a libertinagem é exatamente o oposto da liberdade, cara, embora parecida, né? A libertinagem quer dizer a devassidão, a ausência de submissão, ou seja, a quebra das regras, né? Se a gente falava lá no começo do programa onde liberdade é escolha, mais disciplina, mais conhecimento, mais sacrifício, a libertinagem é exatamente isso que o mundo prega pra gente, né? O sistema, dá a palavra que tu quer, que é isso, faça o que tu quer, do jeito que tu quer, da hora que tu quer ir pra um lado vai, tu quer pro outro lado vai, não quer ir trabalhar não vai, come o que tu quer, né? O Ricardo que gosta muito dessa questão de disciplina alimentar, né? Isso não é liberdade, isso é libertinagem, é completamente o oposto, né? E foi isso que foi dado para nós como liberdade. Eu acordo o que eu quero, eu como o que eu quero, eu faço o que eu quero, e isso não é liberdade, né? É que isso tem origem muito na questão eu acredito que é uma falta de discernimento, cara. Tá? Porque na sociedade hoje tem muito forte, cara, uma fragilidade emocional que as pessoas acabam recorrendo ao hedonismo, né? Que é o prazer mais imediato. O álcool ali, porque tipo, tu vai tomar ali, tu vai
inibir o teu córtex pré-frontal, tu vai ficar mais relaxado, tu vai ficar menos, vai desinibir, tu vai comer alguma coisa, vai dar um prazer imediato, ou tipo, ficar rolando um Reels, tu vai ficar com vários disparos de prazer ali, tipo, e o cara não para pra assistir um conteúdo maior, acaba sendo mais difícil pra ele não consegue ter concentração numa coisa de maior longo prazo, estudar, ler um livro. E isso entra também uma estabilidade ao longo do tempo pra te manter tua família saudável, entendeu? Pra te buscar projetos maiores. E essa falta de capacidade, né, de estabilidade emocional é que leva muito a esse comportamento autodestrutivo, né? Que em vez de liberdade tu confunde e acaba tendo esse tipo de atitude que é mais... Será que a gente não tem uma sociedade de meninos em vez de homens, cada vez mais meninos e menos homens, né? Tu vê que a pessoa Pode ser. com a idade aí que já era para ser um homem, né? Entendendo esses conceitos de maneira bem, bem sólida, e ele vive nesse sistema de libertinagem. Ele sai com uma pessoa hoje, sai com uma pessoa amanhã, sai com todo mundo, e para ele aquilo ali é normal, é o que deveria ser feito. Tem uma máxima, né, que fala que a nossa geração ela vem de tempos relativamente fáceis nesse momento, né? Isso não tem um prazo exato de tempo para acontecer, mas onde comentam que tempos difíceis fabricam homens fortes fabricam tempos fáceis, e os tempos fáceis fabricam homens fracos, e homens fracos fabricam tempos difíceis. E essa onda continua. Uhum. Então talvez a gente esteja realmente num momento temporal ali que tá inclusive a gente olha politicamente, é um momento muito polarizado, onde tu vê muito absurdo dentro da sociedade, dentro de muitos comportamentos, né? Isso é uma coisa que faz todo sentido. Esse sacrifício que o Alex falou, eu acho que é uma das partes mais... não difíceis, mas mal compreendidas por essa galera, esses meninos, né? Então, teve gente que falou pra mim, cara, mas o teu podcast é muito longo, meu. 1 hora, quem é que vai parar 1 hora pra assistir um troço desses? E, cara, mas quanto tempo tu gostaria que fosse? Sei lá, que nem os Reels lá do Instagram, ali, uns 15 segundos, 30 segundos. Cara, como é que em 30 segundos tu quer mudar a tua vida, meu velho? Como é que tu vai entregar um conteúdo em 15 segundos? Eu falei, cara, é segundos. exatamente para isso, cara. Tu tem que... Não é algo pra fazer tu continuar nessa tua vida que tu tá, meu. Se tu tá achando que tu vai ter um conteúdo de qualidade, não que o nosso seja algo que vai modificar a vida das pessoas, mas 1 hora, o cara que não tem 1 hora por dia pra dedicar a sua construção de um conteúdo bacana, não precisa ser nesse nosso forecast, pode ser qualquer outra coisa, ou um livro, né? O cara que não tem um tempo pra dedicar a ler um livro, quem é que vai ler um livro em segundos? E tu vê a mentalidade das pessoas como é que tá. Tá voltada pro rápido, né? Prazer imediato. Prazer imediato. Se não for agora, eu quero, você tem que me dar. Tem que ser agora. Tu me deu, mas é pouco, eu quero mais. E são crianças, cara. A gente tem crianças na sociedade. É que, na verdade, esse processo dessa mudança que a pessoa vai adquirir com o tempo, isso dá trabalho, entendeu? Isso não é fácil, cara. Não é da noite pro dia. Não é da noite pro dia. Pô, então... O Alex sabe bem, a gente já tá... 2 anos e pouco, Alex? Nessa vibe, hein? Sim. Entendeu? E o início foi complicado, cara. Ler um livro, assistir um conteúdo, aí tu não sabe em quem confiar, entendeu? Aí tu vê uma coisa, um fala uma coisa, outro fala outra, aí tu fica perdido, entendeu? Hoje pra mim, puxando de novo pra questão financeira, é gratificante porque tem um colega ou outro que eles vêm perguntar pra gente, entendeu? O Alex sabe disso, ele também vivencia isso. Cara, o que eu faço? Como é que eu faço? Posso investir ali? Posso investir aqui? Isso aqui é seguro? Como é que é essa rentabilidade? Daí tu dá uma explicação bacana pro cara, tu vê o olho do cara brilhando, entendeu? O cara feliz, parceiro, contente, entendeu? Mas assim, por trás de tudo isso, eu canso de dizer para a grande maioria do pessoal que vem procurar uma assistência em nós, né? Cara, eu digo, dá trabalho, cara, dá trabalho. Pega 1 hora, 1h30 por dia, cara, e... Cara, primeiro, conhecimento, estuda, lê livros, entendeu? Acompanha canais no YouTube aí que sejam bem falados, bem conceituados nessa área, entendeu? E seja na área que tu quer, na área espiritual, na área emocional, na área financeira, entendeu? E busca conhecimento, cara, busca conhecimento. Eu digo pros grupos, cara, te programa e monta uma meta, cara. Eu vou fazer 1 hora por dia
Eu Pega vou ler um livro. Vou ler um livro. Vou Uma hora. vou acompanhar um canal, entendeu? Vou ver assistir um podcast. Entendeu? Podcast, vou assistir um podcast, entendeu? O cara, o meu professor da faculdade, eu faço faculdade de História, e ele falou uma coisa muito interessante nessa questão de sacrifício que a gente está conversando aqui, sacrifício e disciplina, tem tudo a ver. Ele falou, cara, que se o conhecimento, e também está dentro das ferramentas, que se o conhecimento não te causar um desconforto, uma dor, um tipo de desconforto, tu não está conhecendo nada. É semelhante à academia que a galera gosta aí. Se tu não tá forçando o músculo, não tá doendo, não tá criando nada. O conhecimento, na tua cabeça, ele tem que funcionar da mesma forma. Se tu não tá lendo uma coisa assim, cara, que troço complicado, esse negócio que não era bem assim que eu pensava, e se não te intrigar, se não te fazer pensar sobre aquilo ali, não tá agregando em nada. Às vezes tem que voltar um parágrafo, ler de novo. Isso, e essa aí é a ideia. Essa é a ideia. É. Pô, cara, que troço complicado. Peraí, deixa eu ler de novo. Pô, é isso aí, cara. É a dor mental. Te tira da zona de conforto. Ou seja, mas já li 10 minutos, cara. Lê mais um pouquinho. Ontem leu 15, lê um pouquinho mais hoje. Sabe? Vai forçando. Eu também, no começo, todo mundo é assim. Pouco tu pega um livro, cara. Eu já me peguei e leio um livro numa tarde de domingo. Um livro inteiro. Porque tu começa a olhar, achar interessante. E eu acho que é a mesma coisa de novo na questão de exercícios, né? O cara chega na academia e vê os caras puxando lá aquele monte de quilo. Acha que o cara começou a puxar ontem, né? Mas não é. Não. O sacrifício tem que estar ligado à disciplina sempre, né? Exatamente. É isso aí, cara. Mais alguma uma ideia, cara, Eu tava fazendo umas análises, umas reflexões justamente sobre liberdade, né? Sobre uma liberdade dos tempos atuais e dos tempos antigos, né? Não sei se liberdade de ontem, como é que era? Porque hoje por exemplo, quando a gente era adolescente, já voltando para uma parte mais pessoal, assim, pessoal que eu digo de pessoas, né? A gente, quando era mais novo, a gente tinha uma certa liberdade, né? O que vocês acham? Mudou a liberdade? Hoje tu mantém, assim, tu tem que manter os teus filhos mais presos, tu tem que ter uma segurança maior, digo, uma liberdade num contexto geral, né? Hoje, antigamente, a gente tinha uma liberdade mais... Antigamente o que acontecia? O pessoal saía mais pra rua, né? A gente tinha mais aquela conexão com pessoas, né? Por exemplo, no meu exemplo, todo dia tinha o futebol na rua, né? A gente se encontrava, coisado depois da escola e jogava futebol na rua, ali na calçada, de pé descalço mesmo. Quantas vezes arranquei o tampão do dedão jogando bola na rua e no meio de pessoas. Hoje o pessoal tá muito trancado no celular, né, cara? Será que isso não tá revolucionando e tornando esses meninos, que nem tu fala, o sistema? Cara, eu tenho muito receio, tomo muito cuidado com essa palavra antigamente, no meu tempo, né? Eu acredito muito no hoje. A questão que a gente tá falando no outro episódio passado sobre felicidade, a gente falava sobre ser feliz hoje. Ninguém é feliz amanhã. E talvez um dia tu foi feliz ontem, mas o que interessa é hoje. Então, se a gente começar a falar muito que ontem era legal, naquele tempo era legal. Quando a gente se conheceu, né, minha esposa, a gente era muito feliz e tal. Daí parece que a gente vai aprisionando ou condenando hoje e criando uma linha para baixo pro amanhã. Isso, declinando para amanhã. Então, eu tenho muito cuidado com essa questão de... Na minha época, naquele tempo, sabe? Pode ser que sim. Algumas lembranças. Mas lembranças foram feitas para ficar lá. Mas não podemos ser felizes no passado. Ou dedicar a nossa vida hoje ao passado. Ontem eu era feliz, hoje eu já sou preso, hoje eu sou um cara condenado. Não, hoje tu tem as mesmas ferramentas que tinha ontem. Eu acredito, né? Hoje a gurizada, em vez de marcar o futebol na rua, marca o horário do FIFA Online. Então... Daí vem mais a questão do que vocês estavam comentando, né? Sobre os homens serem crianças, né? Porque a gente tá muito distante um dos outros, né? Porque olha que legal a gente vindo pro estúdio agora de tarde no carro. Olha o papo que a gente bateu ali dentro do carro, meu. Juntos, né? Juntos. Sim. Não foi um papo bacana? Sim. Falando sobre escola, sobre filho, sobre política. Cara, eu acho que falta isso aí na sociedade, entendeu? Aquela comunicação de frente a frente, de olho a olho. Hoje é muito digital.
eu queria fazer uma colocação, vai ser acho que rápido. Tá? Afasta um pouco as pessoas. Sim, e o principal aspecto que eu vejo do afastamento, que tu comentou do futebol que tinha na rua. Antigamente a galera ia lá e... Cara, dentro desse futebol na rua, não tava só o fato de estar na rua correndo, ralando dedão. Tinha todo um contexto de sociabilizar que tu brincava com o outro, se arriava, tu criava uma casca porque fazia um bullying contigo, né? Sim. Então tu começava a criar uma resistência. Tu era exposto a situações, cara, que eram doses de estresse, vamos dizer assim, tá? Vou colocar dessa forma porque eu quero vincular com um estudo que eu vi. Que eu não consegui achar o nome aqui, tá? Da pesquisadora. Que ela mostrou uma relação direta entre, tipo... já existe, tá? Estudo no Brasil hoje, é um doutorado, um estudo de doutorado que estão fazendo, vinculando estresse e depressão, tá? Que o estresse crônico, ao longo do tempo, ele é o maior causador de depressão. Por que eu falo em estresse crônico? Porque quando nós éramos crianças, por exemplo, a gente estava exposto à rua, tá? As situações, a gente era mais tinha que fazer as coisas, tinha que se virar um pouco mais sozinho, não era tão protegido. Aí, hoje, tu protege muitas crianças, tipo, não deixa ele bater ali, não deixa ele... não zoa o coleguinha, não faz bullying com ele, não deixa ralar o pé, entendeu? E a criança ela acaba não passando por situações que já é comprovado que quando alguém ela vai sendo exposto em doses ali momentâneas de estresse, que é basicamente tu ser... o coleguinha te zoou, tu vai ter que criar uma casca e dizer zoar ele, tá ligado? Ou tu vai chorar ali na hora, mas tu vai ter que esperar aquilo dali e lidar com aquilo. Tu caiu, machucou o cotovelo, vai causar um estresse, mas aquele trauma vai te fazer mais forte para outro momento. E tu lidar com esse momento de estresse para mais tarde, tu vai ser um adulto que vai ter passado já por situações de estresse, tá? Tu ser exposto a isso é importante, porque tu vai ser uma pessoa que tu vai ser mais resistente. A hora que tu tiver aquele hormônio que é liberado no teu cérebro não vai te causar tanta surpresa. E, cara, hoje a gente vê muito isso. Ele falou que o gordo fica doente, mas, cara, não é esse o ponto. Esteticamente ninguém tá julgando. Obesidade é uma questão de saúde? Então, mano, eu não tô falando da tua gordura estética, tô falando que tu tem que entender que tua saúde não faz mimimi. Que falaram que esse comportamento... Cara, eu não tô falando especificamente da pessoa, tô falando quando tu começa a ficar muito frágil a críticas ao mundo real, a gente percebe que esse padrão, talvez esse seja um dos pontos mais críticos, entendeu? E aí a liberdade de quem tá se expressando, a liberdade de quem tá buscando... fazer colocações. A gente percebe muito hoje que querem, por exemplo, tirar a liberdade de um humorista fazer uma piada porque alguém se ofendeu, tá ligado? Mas na verdade quem tá incluído no contexto da piada não se ofende, é um pessoal muito frágil emocionalmente. Tu acha que liberdade tem a ver com direcionamento, com a pessoa ter um posicionamento? Eu sou o cara que me critico muito por ser inflexível, assim, os caras, cara, tu é muito flexível. Tu acha que... Mas eu me considero uma pessoa que tem posicionamento. Cara, liberdade... Cara, só assim, assado. Eu acho que isso não tá fazendo, não tem nada a ver. Liberdade é tu... Sabe? Pode até não aceitar, mas tu não impediu o outro de fazer. Sim. Então, nesse contexto aí que eu queria dizer, o cara tá por uma fragilidade emocional dele, ela tá num contexto de hiperproteção. Cada vez as pessoas querendo proteger mais, acaba gerando... Cara, tirando a liberdade dos outros expressados, dos outros serem quem são, tá ligado? A liberdade também tá atrelada a ser individual também, né? Sim, que nem a gente comentou exatamente. Lá no forecast passado, que a gente falou sobre felicidade, que ser individual. Eu acho que a liberdade também ela vem um pouco ser individual. É o poder de decisão, cara. É tu poder decidir se tu quer isso, se tu não quer. Então eu acho que bastante individual, assim. A parte de liberdade também vem com a parte mais individual. Sim, eu vejo muito a gente falando sobre liberdade na questão de ser independente, né? De não precisar dos outros. A palavra que rima muito com isso é autonomia. Você é livre quando você não depende mais do outro, você não precisa mais de ninguém para nada, né? E o que eu mais vejo a gente conversando aqui, até então terminando o programa, mas é que eu preciso de outras pessoas. Então a ideia de liberdade que me passaram não é essa. Para eu ter liberdade, eu preciso depender de outras pessoas. O Ricardo falou na infância dele, jogando bola e tal. Eu preciso de outras pessoas para jogar bola. Eu preciso ter pessoas que nem agora. Eu não consigo montar um podcast e eu me entrevistar sozinho aqui, entendeu? Mas no caso, como assim, precisar de outras pessoas? No caso, hoje eu não quero ir no trabalhar. Isso vem só de mim, né? Eu preciso de outra pessoa para
Mas aí que eu te Eu falo. acho que é o livre-arbítrio, né? Mas aí que eu te falo, essa liberdade ela é péssima pra gente. A gente aprendeu que a liberdade ela te joga no. Quanto menos precisa das pessoas e mais livre você ser, melhor. Você vai poder fazer o que você quer, a hora que você quer, quando você quer. E quanto menos pessoas você depender, melhor. Mas eu acho que. Se torna egoísta. Eu acho que aí tá te tocando pro lado pior, cara. Porque tu é o que tem de pior. Imagina, o pior patrão que tu pode ter, o pior inimigo que tu pode ter é a tua própria vontade. A gente falava no começo do programa de comer só o que tu quer, de fazer só o que tu quer. E eu acho que quando tu jogou, já se eliminou de todo mundo e tu só tá só por você, cara, eu acho que ali é o problema. Mas aí tu tá fazendo mal pra ti mesmo, né? Isso. Desde que tu não faça mal pra outras pessoas, eu acho que é tranquilo. Não, tranquilo, mas isso não vai de encontro, vai contra o que a gente tá procurando. A gente tá procurando uma liberdade que possa me ajudar a ter uma vida plena, uma vida mais feliz, uma vida mais alegre. Mas se eu praticar a liberdade que me vendem, que é não depender de ninguém, eu vou estar atirando o meu pé. É que tem que cuidar muito de quem tu vai depender também, né? Tem todo um... Cara, eu acho que é a lei da semeadura, né, cara? O que tu semear, tu vai plantar, tu vai colher. Tu vai colher, cara. Tu plantar, tu vai colher. Tipo, escravo é aquele, se for ver a definição de escravo, é aquele que depende dos outros. Porque não sabe se os outros vão te dar ou não. Então tu é escravo. E livre é aquele que depende de si mesmo. Mas não se satisfazer. Livre é o que nem a gente tá falando antes, de poder fazer o que eu quero, poder dar o que eu quero, poder servir a quem eu quero, né? Mas vontade, eu tenho um certo cuidado sobre isso. Vou fazer o que eu quero, né? Que tem que pensar nas consequências, né? Tu sempre tem que pensar nas consequências. Tudo é consequência, O que tu quer fazer, depende muito do que tu quer fazer. Eu quero dar uma palestra para ajudar 1000 pessoas. Beleza, ok. Agora eu quero me drogar e quero levar meus amigos juntos. Então aí tu tá já tá prejudicando outras pessoas, entendeu? Agora se tu tá só tu ali, quero beber até cair, quero beber, pode. É tua escolha, né? A liberdade é essa. Tu tá semeando, tu vai colher, lá na frente tu vai colher. Eu acho que... Beleza. Vamos lá, deu uma discórdia aí, mas... Faz parte, essa é a ideia. É que, né, a história, né? Tu deu a corda pra pessoa, o que ela vai fazer com ela Isso, exatamente. é com ela, desde que ela não atinja outros, né? É que assim, ó, que nem eu falando... O semear é opcional. Agora o colher é obrigatório. Tá, que nem eu falando sobre, no começo, você tá falando sobre Jesus Cristo, Bíblia e tal. No exemplo que eu vejo, cara, todo mundo sabe ali da história, mais ou menos, da Bíblia, né? E Jesus Cristo fez um jejum de 40 dias, chega o inimigo pra ele e fala, e tenta ele. Ele fala assim, cara, se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E todo mundo que sabe que Jesus poderia muito bem transformar pedras em pães, mas ele não o faz. Porque aquilo ali só satisfaria a ele mesmo. Ou seja, só satisfaria a vontade dele, a necessidade dele até, inclusive. O cara tá 40 dias sem comer nada, uns pãezinhos era uma beleza, né? Então ele não faz. Ele dá o exemplo de que para a vontade dele, para a vontade dele não é o objetivo. A escolha foi dele. Né? Isso. Ele é livre para poder fazer essa escolha. Isso. E daí lá na frente a gente vai ver, e que todo mundo também conhece, aquela história da multiplicação, né? Os caras chegam lá, tem 5.000 homens, eles não têm o que comer, e Jesus Cristo pega e dá graças ao céu e multiplica pães e peixes para 5.000 pessoas. Então, qual é o ensinamento que a gente vê, que eu vejo nisso, né? Que quando é para os outros, a gente exerce a verdadeira liberdade. Tu falava no primeiro episódio até, né? No conhecimento passado. Então, ali eu vejo o sentido, nisso eu vejo o sentido de liberdade. Quando eu tenho a minha liberdade, em essa utilização da liberdade. Quando a liberdade é só para mim, para eu sair e viajar para onde eu quero, fazer o que eu quero, eu acho que não é a liberdade plena que eu posso usar. Mas quando eu utilizo a minha liberdade para os outros, ou seja, servir é a liberdade verdadeira. Eu concordo contigo plenamente. Só que assim, vai ter pessoas que não têm esse pensamento, né? Só que a mensagem que eu quero passar é que tu é livre para fazer o que tu quiser. Uhum. Só que o problema é assim, pensar se tu vai fazer mal para outras pessoas, entendeu? Essa liberdade tá te fazendo bem? Tá te fazendo bem e tu não tá
ferindo ninguém, magoando ninguém, beleza, cara, ok. Agora, se tu estiver magoando alguma teus Outras pais, pessoas. amigos em volta, tem que dar um jeito de melhorar, né? Porque daí tu já tá envolvendo outras pessoas, né? Sim, claro. Agora, se tu não tá... Beleza, ok. Tem mais alguma liberdade que a gente pode falar, cara? Alguma outra conclusão que a gente pode chegar? Não, é que justamente focado nessa nossa ideia de busca da liberdade, né? A gente tem que tomar muito cuidado, né? Com o que a gente pede para Deus, às vezes, né? Às vezes a gente pede, Senhor, eu quero ser livre, Senhor, eu quero isso, Senhor, eu quero aquilo, né? Todos nós pedimos, né? Enfim, né? Porque conforme o que tu for pedir para ele não vai te dar aquilo tão fácil, né? Entendeu? Então vai ser árduo, justamente a questão que a gente estava falando sobre conhecimento, enfim, ele vai te dar ferramentas e possibilidades de tu adquirir conhecimento para te chegar naquele ponto que tu quer chegar, né? Senhor, eu quero liberdade, seja ela financeira, espiritual, emocional, mas esse processo para te chegar nessa liberdade vai ser árduo, entendeu? E não vai te dar de mão beijada, entendeu? Eu acho... Tu vai ter que passar por sacrifícios, entendeu? Vai ser dolorido, vai te tirar da tua zona de conforto, entendeu? Então tu tem que estar bem ciente disso, Então, entendeu? a questão é o foco, né? Qual é o foco da tua liberdade? Pra que tu quer a tua liberdade, né? Entendeu? Não vai ser fácil, Eu né? quero liberdade pra ser feliz, eu quero liberdade pra ajudar os outros. Qual é o foco, né? Que tá buscando essa liberdade. O Ednei comentou ali de pedir a Deus. Eu acho que já no fato de tu pedir, já é terceirizar. Cara, tu não tem que... depende de ti. Depende de ti. Deus te dá saúde. Pede pra ele só saúde. O resto tu corre atrás. Mas tu não estaria pedindo alguma coisa só? Então me dá só saúde. Já é uma Não, coisa. tu pede saúde. Pede, sei lá, saúde para os teus familiares, tudo. Mas acho que pedir, eu quero uma liberdade financeira. Acho que não vem ao caso. Acho que... Mas isso aí já é terceirizar, né? Eu Porque concordo com o Alex. muita coisa que acontece, meu Deus, por que aconteceu isso? Já é terceirizar, te ajuda, cara. Eu concordo. Sim, o tópico principal tem que te ajudar, né? Sim. Concordo principalmente, até a gente comentou isso no carro, né? Conversando, eu comentei sobre isso. Que é muito comum a gente ver assim, alguém que abre um comércio, tá? O cara abre uma lancheria, uma padaria, uma loja e não tem movimento. Só que hoje, cara, um comportamento extremamente comum é a pessoa tá ali com a loja dele vazia e tá com o celular o dia inteiro. O tempo ocioso dele, ele acaba ocupando em ocupar a mente com coisa vazia, em vez de estar ocupando com a criatividade, buscando uma informação útil. E então a liberdade dele vai pra onde, né? Ele tá usando a liberdade dele como? Eu considero também uma liberdade tua, é o teu tempo ocioso, né? Aquilo que tu faz, não precisa estar simplesmente fazendo nada, tu tá pensando, ou tu tá refletindo, tu tá meditando sobre o tempo que tu tava ocupado, o que fazer quando tiver, né? Sim. Uma atividade, tipo, tu tem meia hora ocioso no teu dia, tu vai ficar só olhando o Instagram, olhando rede social, ou tu vai estar projetando, né, usando a tua capacidade de imaginar o que tu vai fazer aqui. Pô, eu sei que de tarde eu vou ter um podcast, o meu tempo ocioso ele não tá sendo jogado fora, eu não tô vagabundeando, eu tô pensando, projetando. E entra nesse caso aí, tipo, o pessoal acaba pedindo muito, acaba terceirizando a responsabilidade e não olha pro próprio rabo, vamos usar o termo mais chulo, né, que a pessoa não tá tendo autocrítica e acha que, não tô sendo ajudado. Então se ajuda, né? Hoje a gente terceiriza demais os problemas, cara. A gente terceiriza demais, então vamos se ajudar, cara. Cara, a vida não vai te ajudar, cara. A vida é cruel. E o dia tem 24 horas só, né? Hoje... Então depende de ti, cara. Depende de ti. Não tem... Desculpa. Não, Deus vai... na minha opinião, tá? Deus, eu peço pra ele todos os dias de noite que me dê saúde, que proteja minha família, dê saúde pra minha família. Agora o resto eu corro atrás, cara. Que nem no meu caso, a gente faz o agradecimento, todo mundo faz, né? Daquilo alcançado, daquilo que quer semear pra te colher, né? Mas justamente nesse ponto que o Alex tocou aí, às vezes acontece do cara pedir para ele ajudar em alguma situação, sabedoria, conhecimento, enfim, discernimento, entendeu? De como agir numa determinada situação, né?
E às vezes aquilo te tira da tua zona de conforto, né? Entendeu? Então tu tá pedindo pra ele que ele te ajude em algum determinado, sei lá, alguma determinada mudança ou algo parecido, entendeu? E aquilo não vai ser fácil, entendeu? Mas assim, ó, que nem eu vou usar um exemplo que eu tenho com meu filho. Eu tenho um filho de 8 anos, né? E eu ensino ele dessa maneira, ó, o pai vai estar aqui sempre para te ajudar, a vida inteira. Enquanto eu estiver vivo e possibilidade de te ajudar, eu vou te ajudar. E daí ele começa a fazer as coisas e fala, pai, me ajuda a fazer esse negócio aqui. E eu chego nele e pergunto, cara, o que tu não conseguiu fazer aí? Ele, não, faz para mim, porque... Não. Ajudar não é fazer para ti. Né? Então a gente pode trazer essa reflexão para esse mundo espiritual. Ajudar não é o fazer para ti, eu vou te ajudar. O que tu não conseguiu? O que tu tentou várias maneiras e não conseguiu e, cara, isso aqui é impossível de eu conseguir. Aí eu entro. Ah, precisa fazer uma conta mirabolante aí, ou usar faca, fogão, fogo, né? Enfim, no filhos, né? A gente consegue, eu posso te ajudar. Agora, tudo que tu consegue fazer, eu só vou poder te auxiliar, te dar um toque, um pra cá, vai mais pra lá. Então, auxiliar, ajudar, não é fazer por ti. Tem essa diferença, né? Então, quando você pede uma coisa, vocês falavam esses dois até nessa questão no começo. Quando a gente pede uma coisa, Deus vai te dar o como tu fazer aquilo ali, né? Tu pede sabedoria, ele vai te fazer tu te questionar sobre o que tu sabe. Porque se questionar vai fazer com que tu te busque mais livros, busque mais conteúdos. Ah, eu quero ter um casamento forte. Quero ser um homem bem casado. Ele não vai te dar um casamento e pronto. Não, ele vai te fazer tu passar por dificuldades Pra te entender. ao longo do tempo para você criar um casamento forte, né? Tem uma frase conhecida sobre essa questão e que vincula com o que eu falei, tá? Uhum. Antes aqui. Que diz assim, ó, qualquer ajuda desnecessária é um obstáculo na aprendizagem. Cara, isso é justamente o que tu tá falando. Maria Montessori, tá? Uhum. É uma pensadora conhecida na parte de pedagogia. E é justamente isso, cara. Tu expõe a pessoa, que eu falei antes, ao estresse, ela vai ter que lidar com a crise, começo. ela vai aprender, ela vai ter que ter a criatividade dela pra desenvolver. E é justamente, cara, quando tu priva demais a pessoa do aprendizado, tu tá tirando também a liberdade dela. A chance De dela aprender, né? pela dificuldade. Isso é muito interessante. Sim, cara. Eu acho que a gente tem que passar pela dificuldade pra poder tirar. Eu sofri isso aí. Eu tenho como exemplo de como eu passei por dificuldades no trabalho, na escola. Mas ali me fortaleceu, entendeu? Então, eu tive que passar por aquilo ali. Não desistir, porque muito importante é não desistir, né? Tem que ser persistente. Foco, clareza. Cara, tu não aprendeu a caminhar em uma semana. Quantas vezes tu subiu, quando tu era pequeno, tu caminhou e caiu. Tu desistiu? Não desistiu. Sim. Andar de bicicleta, quantas vezes eu me esborrachei no chão e aprendi a andar. Então tu tem que sofrer um pouquinho, cara. Aí entra a parte do sacrifício. Aí tu bem colocado no começo, a gente botou ali que a liberdade, né? Juntando de novo com esse aglomerado de informação que a gente trouxe, né? Que liberdade é a escolha munida ao conhecimento, a disciplina e regrada pelo sacrifício, né? Sim, é aí que nós vamos ter a liberdade útil, a liberdade com algum sentido, porque senão a gente teria o que a gente falou antes na libertinagem, algo que não traz benefício algum, é uma bagunça na tua vida, né? Ah, comer o que eu quero vai te dar uma obesidade, que a gente estava conversando. Fazer o que eu quero vai te dar, vai virar um vagabundo, não vai ser nada na vida. Então, muito cuidado nessa questão. E é mais ou menos isso aí que a gente está concluindo aqui. Sim. E essa disciplina, ela, pra cuidar da própria rotina, por exemplo, que a gente falou agora, a alimentação, né, o sono e tudo mais, cai muito, por exemplo, eu linko muito com o que o Ednei e o Alex comentaram agora de pedir a Deus, né, a saúde, para poder passar por cima de situações, né? O Alex comentou que ele quer primeiro a saúde para ele poder encarar. E, cara, isso eu sempre vinculo da seguinte forma. Eu não sou praticante de religião, até não da forma convencional, não tenho prática de oração, né? Mas a minha forma de orar, eu entendo, cara, então eu acabo me identificando com outra prática minha, que é durante o dia, muitas vezes eu paro e penso em como tá a minha estabilidade emocional. Porque a nossa liberdade também está vinculada à nossa saúde. De que forma? Se tu ficar doente, cara, tua liberdade ela vai ficar restrita. Alguém que tem, por exemplo, que fazer diálise, vamos falar de uma forma bem extrema, né? O cara ele perde boa parte da liberdade dele, porque algumas horas do dia ele vai estar
ligar numa máquina, tá ligado? Então, tipo, se tu tem uma doença mental, ansiedade, tu deixa isso desenvolver, tu cria um véu nos teus olhos, na tua capacidade de agir diante dos problemas, que vai restringir tua liberdade. Então, quando tu pede saúde, acaba que eu identifico no meu comportamento, eu comigo mesmo pensando, pra me cuidar pra não estar muito ansioso, pra não ficar sempre nessa correria e achar que eu tô sempre sem tempo, né? Então, tu vai tendo a disciplina de ter atitudes durante o dia que vão te manter, principalmente te manter essa liberdade. Porque a gente tende a adoecer se a gente não cuidar disso, né? A gente não pode chegar e ser hipócrita no ponto de, eu quero pedir a Deus a saúde todos os dias. E não faz nada. E tu não tá se cuidando, né? É a forma como eu entendo, né? Tu quer saúde comendo isso que tu come. Tu quer Tu saúde quer ficando no sofá o dia inteiro. Tu quer dinheiro, mas tu não faz nada. Quer dinheiro, beleza, tô te mandando aí. Só olhando o Netflix. É isso que tu... Entendeu? É isso que eu... Na verdade, Por isso- não é o que tu quer, né? Quando tu pede isso, o cara, não quer. É muito terceirizar, por isso que eu falo. Só depende da gente, cara. Pedindo uma coisa, tá fazendo outra, né? Então tu quer liberdade... É o cara que traz a esposa e reclama que ela não deixa ele jogar futebol. Não é bem assim, né? Não, só depende de nós. Tá, então o cara tá em busca de liberdade, tá concluindo a liberdade, a primeira coisa que a gente fala pra ele é fazer uma escolha. O que ele quer chegar, aonde ele quer chegar, de que maneira, anota isso no caderno, escreve isso numa agenda, né? O segundo passo é busca o conhecimento pra chegar aí, Esse é muito importante, né? Esse cara seja em livros, seja em Tudo é planejamento, Canais, né, né? cara? Tudo é canais de planejamento. conteúdo canais de conteúdo. específicos, né? Tem a disciplina para poder chegar nessas conclusões que tu chegar, os livros tal dizem tal coisa, né? E sacrifício, aceite o sacrifício de que vai demorar, que vai ser dolorido, vai ser árduo, Vai e tá te tudo tirar bem, da tua tá tudo zona de certo. conforto, né? Né? Isso é liberdade, o sacrifício é liberdade. Tá dentro ainda do sistema, né? Beleza, vamos botar mais alguma coisa, se tem mais alguma coisa que a gente não tá entendendo. Eu acho que é por aí, né? Mais ou menos por aí. Eu acho que não sei se alguém quer passar alguma mensagem ou alguma coisa em especial. Cara, não. Eu também não achei o que eu anotei aqui tá batendo certo. A gente tá falando muito rápido, talvez. Talvez seja. Não, tá bom. Cara, que nem eu gosto muito dessa questão de fugir da natureza humana, né? Tem um versículo que eu gosto muito, que fica lá em Romanos, que o cara, ele fala assim, é Paulo, o escritor de Romanos, ele fala assim, cara, o bem que eu quero fazer, ele conseguiu chegar nessa conclusão, ele fala assim, cara, o bem que eu quero fazer, eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Daí ele conclui que se eu não consigo fazer o que eu quero, logo não sou eu o dono de mim mesmo, então eu sou escravo de minha vontade, né? Escravo do pecado, né, no caso. E ali foi a primeira conclusão que ele teve, que eu tenho que tomar cuidado comigo mesmo, né? Com a minha preguiça, com a minha vaidade, com a minha... Enfim, com a vontade que eu tenho, né? Isso aí. Faz sentido. Eu acho que mais alguém. Mais alguma coisa, Ricardo? Cara, tem uma frase que, pra mim, ela exemplifica a responsabilidade que a liberdade traz, sabe? Que é uma frase que eu carrego muito e que, às vezes, por exemplo, pessoas que tomam liberdades podem quebrar a cara, sabe? Mas não se deve cair no vitimismo. Cara, tu faz uma escolha, a tua liberdade pode ter uma consequência, mas é aprendizado. Normal. E aí tem uma frase muito bacana que eu já ouvi, que ela é em inglês, na verdade, né? Mas ela diz o seguinte: eu nunca vi algo selvagem ter pena de si mesmo. Um pássaro cairá morto de um galho sem jamais ter sentido pena de si mesmo. Né? David Herbert Lawrence. É uma frase que pra mim ela muita pessoa reclamando às vezes, tá? O famoso vitimismo. Ah, é o que eu acho que eu não consigo. Cara, disciplina, foco, tu tem a tua liberdade, usa ela, cara. Tu vê muita, sei lá, daqui a pouco um cadeirante que, cara, o louco tá aí correndo rua com a cadeira dele, se esforçando, e às vezes gente que tem as duas pernas intactas reclamando. Velho, a liberdade, ela traz a responsabilidade. Pra mim, essa é uma mensagem muito importante. Sim. Claro que a liberdade tem tudo a ver com responsabilidade, né? A gente tá falando de andar numa pista lá que é 60, o limite, tu anda 100 e poucos por hora. Tu é livre, pode passar 100 e poucos por hora? Pode. Mas isso vai acontecer o quê? Você vai perder a tua liberdade. É o que a gente tá tentando falar aqui, tentando mostrar aqui em vários
temas, em várias visões, mas é que se tu exercitar a liberdade de maneira sem se importar com a responsabilidade, tu vai gerar exatamente o oposto, tu vai perder a tua liberdade, né? Ficar preso, né? Vai ficar Aprender preso, né? alguma coisa. Isso aí. É só finalizando aqui o nosso forecast. Queria agradecer a todo mundo aí de novo. Tô muito feliz por mais um episódio. Agradecer também o pessoal aí que visualizou o nosso vídeo lá. Foram mais de 500 visualizações. É o primeiro episódio, né, Alex? Isso. Queria agradecer. Pessoal, se quiser botar algum comentário também, curtir ajuda bastante, tá? E é isso aí, cara. Muito obrigado e é isso aí. E se inscreve no canal e compartilha, hein? Já não vai esquece. falar essas falas aí de compartilhar, Isso é. Do marketing. Meu filho disse assim, pai, não esquece de dizer para eles ativar o sininho. O sininho. Uau, viu Ativa o só? sininho. O Grande né? Miguel falou assim, cara, não esquece do sininho. Esse é um Boa. sininho importante. Pro pessoal que cobra, né? Eu não vou lançar outro vídeo. Ô, meu, clica lá no sininho que quando lançar vai notificar. vai e- notificar. Eu não sei se tu não sabe, mas é de graça, né? custa nada. Compartilhar, É, não, comentar. Curtir. Inclusive, a gente tá dando todos os feedback, né? Que quando comentam lá no A gente canal. comenta, com certeza. A gente queria, né, falar isso também, que se você quiser participar do programa, participar aqui dessa conversa, se o que você pensa é diferente do que a gente conversou aqui, se você tem uma Comenta ideia lá, né? nova, comenta lá. Algum a gente... assunto que você queira que a gente possa trazer aqui também, tranquilo. Assuntos temas também, né? A gente já tá com algumas programações, porém mais pra frente a gente vai trazer outras. Sim. Outras questões, né? Porque a ideia é exatamente essa. A gente tá falando, o que a gente tá falando aqui não é uma verdade absoluta. Pelo contrário, né? Se tudo que a gente falou aqui estiver completamente errado, ainda assim tá certo porque tá dentro do programa. A gente quer discutir, conversar, levantar visões e a gente Divergir opiniões, né? apontar uma porta e falar assim, cara, você tá vendo aquela porta lá? E o cara, tô vendo, não tinha visto mesmo. Ali, Exatamente, esse é o ponto. Fecha o programa, desliga a luz e vai embora. Porque a ideia não é te pegar pela mão, fazer tu pular uma etapa. Te dá E possibilidades, sim, é né? só apontar uma possibilidade. Isso. Cara, tu já pensou naquela hipótese ali? Cara, não tinha pensado. É isso aí. Concluímos. Fechou o objetivo do nosso programa, eu acredito, né, Alex? É isso aí. Abrir um pouco a mente do pessoal, Novas possibilidades. dar novas possibilidades. As nossas reflexões, né? A gente Novas- conversa, a gente tenta trazer outro ponto de vista pra cada um poder traçar o seu caminho de liberdade. Isso aí. Beleza, então até o próximo episódio. Até o Fechou, próximo... pessoal. Então, muito obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado a Valeu. todo mundo. Até mais.